Vamos ouvir a pregação da Palavra de Deus. Vamos dar sequência àquilo que começamos a ouvir hoje pela manhã. Meus irmãos, embora esteja aí no boletim, a leitura no capítulo 4, nós vamos dar um passo atrás e vamos ler onde nós paramos no capítulo 3. Na verdade, vamos voltar um versículo, vamos partir do versículo 11 do capítulo 3, e assim nós teremos um contexto maior para a nossa passagem. Então diz assim a palavra de Deus, versículo 11 do capítulo 3. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda ao Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua.
Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusardes deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, só para enfatizar, a pregação está concentrada nos versículos 24 a 26. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, para que o Senhor nos conceda também essa graça de compreendermos a sua palavra. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, nós invocamos novamente o Teu nome, em total dependência do Senhor, colocando toda a nossa razão e intelecto diante de Ti, colocando também o nosso coração diante de Ti. Nós Te rogamos, ó Pai, que Tu possas internalizar a Tua palavra em nossos corações, de forma, ó Pai, que essa palavra produza em nós um novo homem, conforme o caráter do Teu Filho Jesus Cristo. Reconhecemos a nossa total incapacidade, ó Pai, de a compreendermos por nós mesmos. Portanto, ó Pai, glorifica o Teu nome através da pregação da Tua palavra. É o que nós Te rogamos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, damos então continuidade a essas pregações aqui no livro de Êxodo. Pela manhã nós ouvimos parte do capítulo 3, onde Deus chama Moisés e assim fala pela primeira vez com o seu povo, a fim de mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a sua fidelidade. O Senhor havia prometido a esse povo que o libertaria, e assim começa mais concretamente a fazer por meio
de Moisés. Moisés, então, ele foi chamado por Deus, ele já vivia em Midian há 40 anos, ele já tem 80 anos na ocasião, ele é casado com Zípora, uma midianita, filha de um sacerdote midianita chamado Jetro. Ele tem 2 filhos com Zípora, um se chama Gerson, que significa peregrino em terra estranha, e também existe um filho mais moço chamado Eliezer, cujo nome significa Deus é socorro. Então, a situação de Moisés aqui é de um pastor que tem aprendido sobre esse ofício, e esse ensinamento não é arbitrário. Moisés, de fato, será um pastor que guiará o rebanho de Deus para fora do Egito, para a terra de Canaã, para pastos verdejantes, um lugar onde emana, uma terra que emana leite e mel. Então, meus irmãos, Moisés é chamado para libertar o povo do Egito. E Deus havia encorajado Moisés. A pregação pela manhã, nós terminamos com aquelas palavras do versículo 12, onde o Senhor disse que seria com ele. Mas isso não resolveu a questão, a insegurança de Moisés, e ele continua então com essa insegurança sendo manifestada aqui no começo do capítulo 4. Deus então pede para que Moisés pegue o seu bordão, um instrumento que os pastores usavam, e através desse instrumento, Deus mostra a Moisés sinais. Então, com isso, Deus está mostrando o seu poder. Então, não bastasse apenas a presença maravilhosa de Deus na sarça ardente, Deus ainda adicionou a isso o seu poder. Ele transforma o bordão em serpente. Moisés, sempre temeroso, foge daquela serpente. Deus também torna a mão de Moisés doente, leprosa, e volta então a dizer a Moisés e cura Moisés daquela situação. Então tudo isso expressa como o Senhor, Ele é poderoso. Ele não é apenas Deus poderoso, Ele é o Deus que se diz eu sou o que sou, o Deus eterno, o Deus da aliança, o Deus que deve ser crido. Então nós percebemos pela vida de Moisés aquilo que nós somos, né? Moisés não é alguém especial no sentido de não ter nenhuma mácula, nenhum pecado. Pelo contrário, vemos um homem Moisés totalmente falível. É esse homem quem vai libertar o povo da terra do Egito. Então, meus irmãos, Deus quer falar conosco nessa tarde, nessa noite, né? Estamos na transição entre tarde e noite, e o texto que nós vamos mencionar nessa noite se refere a um texto bem complexo, onde há muitas perguntas e muitas conjecturas sobre o fato de Deus ter chamado Moisés e agora Deus quer eliminar Moisés. Como assim? Como assim? Será que Deus vai acabar com toda a sua promessa? Por que Deus vem até Moisés numa estalagem e quer matar Moisés? E se isso anula a promessa de Deus? Vamos ver então nesse texto, meus irmãos, algo que o Senhor quer comunicar conosco quando quer tratar do povo da aliança. Esse texto de hoje, ele vai enfatizar na questão da aliança. O chamado de Deus aqui para nós, ou o tema que podemos dar a esse texto é o seguinte: Deus vem ao seu libertador Moisés, quando este quebrou a sua aliança. Então nós seremos informados de como isso aconteceu e receberemos um alerta para as nossas vidas sobre essa quebra de aliança. Ou seja, nós não podemos quebrar essa aliança, devemos tomar cuidado em quebrar essa aliança. Então, meus irmãos, esse texto é um texto bastante difícil. Existe muito debate em relação a esse texto. Muitas perguntas são feitas. Por que Deus quis matar Moisés logo depois de o ter encorajado a ir para o Egito para falar com Faraó? Porque Deus, que preservou Moisés mediante a sua soberana providência, desde o início da sua vida, né, quando ele, por meio da filha de Faraó, tirou aquele bebezinho das águas, porque agora Deus quer matar Moisés? Outra coisa, por que Moisés não circuncidou os seus filhos? Essa é a questão aqui nesse texto. Por que Deus está tão irado por essa negligência?
Será que isso é uma coisa pequena, em que Moisés negligenciou o sinal da circuncisão aos seus filhos? E também por que Zípora realiza a circuncisão do seu filho? Então são muitas perguntas que temos aqui nesse texto tão pequeno. Meus irmãos, poderíamos falar aqui de responder já várias perguntas dessas aqui e trazer a posição de cada um dos comentaristas. Não vamos fazer isso nesse momento, mas apenas convergir, ou para onde todos os autores convergem, e a convergência é a seguinte: Deus está muito descontente com Moisés por causa da sua negligência às obrigações da aliança. E esse descontentamento, meus irmãos, é visto aqui no versículo 24. Vamos ler novamente o versículo 24. Nós lemos que... Deixa eu voltar aqui ao texto, a página voou. Versículo 24: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Meus irmãos, primeiramente nós não sabemos em qual ponto Moisés está aqui da sua viagem, mas ele certamente já está em uma certa distância de Midian, e por isso ele está numa hospedaria. Para descansar por um tempo, ou para pernoitar, nós não sabemos. Moisés está com sua família aqui nessa hospedaria. 4 pessoas, ele, Zípora, sua esposa e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. E o versículo diz que o Senhor foi ao encontro de Moisés. Que tipo de encontro foi esse que Deus teve ali com Moisés? Alguns afirmam, meus irmãos, que esse encontro na hospedaria se refere a Deus trazendo algum tipo de doença a Moisés, uma doença mortal. Deus então visitou Moisés com uma doença. É assim que muitos definem essa condição de Moisés aqui, ou esse encontro de Deus com Moisés. Então, Deus causou em Moisés uma doença mortal. E os rabinos judaicos, eles interpretam dessa forma. Então, esse encontro, ele é um encontro assim em que Deus coloca uma doença em Moisés. Essa ideia é assumida para explicar o porquê que Zípora e não Moisés, por que foi ela quem realizou a circuncisão e não ele. Então, ele estava doente, né? Essa é a afirmação. Ele então não poderia realizar a circuncisão, então Zípora, ela foi quem realizou essa circuncisão. Bom, no texto hebraico, meus irmãos, essa mesma palavra aqui, o verbo encontrar, aparece no versículo de número 27. E aqui nós lemos o seguinte: disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Então, exatamente a mesma palavra hebraica. Então, podemos perceber que esse encontro foi um encontro físico, tal como Arão e Moisés se encontraram fisicamente, realmente. A mesma coisa acontece aqui entre Deus e Moisés. Então, meus irmãos, é plausível acreditar nessas duas interpretações, ou seja, que de fato Deus veio a Moisés, um encontro físico e real, e causou em Moisés uma doença mortal. Então essa é a condição desse encontro, essa é a condição de Moisés aqui nessa ocasião. Então Moisés agora está mortalmente atingido pelas mãos do Senhor. Agora, por que o Senhor Deus quer matar Moisés? Quando Moisés era pequeno, Deus em sua providência não havia tirado ele das águas? Moisés, por providência divina, não tinha sido enviado à corte egípcia a fim de ser preparado de forma intelectual para ser usado por Deus? Ele não havia fugido para Midian e ali foi preparado também pastoralmente para guiar o povo de Israel pelo deserto até a terra prometida? Então, como agora Deus parece querer anular todas as suas promessas? Meus irmãos, isso é algo muito impactante aqui. Isso nos revela que Deus leva muito a sério a sua aliança. Nós estamos falando sobre promessas de Deus até aqui, mas agora queremos enfatizar o aspecto da aliança. Deus leva muito a sério a sua aliança. Mais do que você pensa, mais do que você pode cogitar.
Talvez você ache Deus assim, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. E de repente você se esquece totalmente da justiça e da fidelidade e da severidade de Deus. Então não podemos esquecer disso. Aqui temos uma prova clara da severidade de Deus no tocante à sua aliança. Também somos informados aqui, meus irmãos, que para Deus o homem, ele é totalmente indispensável. Deus não tem Moisés como querido aqui. O homem é totalmente dispensável. Homens são instrumentos nas mãos de Deus. Moisés poderia ser o libertador, tudo bem, Deus havia separado ele para isso. Outro também poderia cumprir com a sua função de libertador. Quem sabe Arão poderia cumprir com essa função de libertador. Então pense nisso primeiramente. Pense na severidade de Deus com relação à sua aliança. Pense em como Deus requer que todos, sem exceção, do menos importante na igreja ao mais importante na igreja, todos obedeçam ao Senhor completamente, integralmente, no tocante à sua aliança. Então veja agora, qual é a razão por que Deus quer matar Moisés? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 17. Essa é a passagem que sempre nós usamos no batismo infantil. Aqui é declarado, claro que não tem batismo infantil aqui, né, circuncisão, mas nós estamos tratando da aliança de Deus com o seu povo. E essa aliança envolve um sinal, e é bem destacado aqui nesse texto de Gênesis 17, como o Senhor leva muito a sério a sua aliança. Vejamos a partir do versículo 9 do capítulo 17. Aqui Deus institui a circuncisão. Ele diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Qual é essa aliança? Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Agora, o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, por esse contexto, meus irmãos, podemos entender o que Deus quer com Moisés. Ele vem com justiça e fidelidade para realmente eliminar aquele que havia quebrado a sua aliança. Meus irmãos, no nosso texto, nós estamos diante de uma situação de negligência grave, bem grave, a aliança de Deus. Moisés havia aqui quebrado essa aliança. Ele não obedeceu às ordens de Deus, e isso é um pecado mortal, especialmente para aquele que estará representando a Deus. Nós lemos a passagem anterior, quando Deus fala com Moisés e também arrola ali Arão, e Deus fala: bom, Arão será a voz para o povo, e você será como Deus. Então é bem sério agora que alguém que será como Deus, falando a Arão, e Arão por sua vez falando ao povo, para trazer libertação, para mostrar a aliança de Deus ao seu povo, é totalmente incoerente que essa pessoa o faça na condição de alguém que está quebrando a sua aliança. Então, Moisés, ele é alguém negligente aqui. Agora veja, meus irmãos, como Moisés aqui, ele não deixa de circuncidar os 2 filhos. Ele deixa de circuncidar um de seus filhos. Observe o versículo 25, dê uma olhadinha no versículo 25, e a leitura aqui do versículo 25 aponta para o fato de que um dos filhos já tinha sido circuncidado. Então a inferência aqui sobre o filho, implica que o outro filho não está incluso. Ele havia sido circuncidado, ou seja, Gerson já tinha sido circuncidado, Eliezer não havia sido
circuncidado, ele era o filho mais moço. O versículo 25 e 26, que mostra essa reação de Zípora a esse encontro do Senhor com a sua família, nos ajuda a entender as razões por trás da negligência de Moisés. Quando nós lemos aí, por exemplo, Zípora chamando Moisés de esposo sanguinário, esposo sanguinário, 2 vezes ela faz isso. Ela mostra uma repulsa que ela tem em relação a esse ato, a circuncisão, que significa cortar parte do prepúcio, ou seja, da genitália, parte da genitália masculina. Então, quando ela diz isso, ela acha isso repulsivo. E quem é Zípora? Mais uma vez, ela é uma midianita. E os midianitas, eles descendem de Abraão. Eles são, como eu falei pela manhã, eles são descendentes do relacionamento entre Abraão e Quetura, ou seja, eles entendem, sabem o que é a circuncisão. Só que no decurso do tempo, a maneira como eles aplicavam essa circuncisão era diferente, eles haviam mudado isso. Então, como eles faziam? Eles não faziam no 8º dia do nascimento da criança. Eles faziam a circuncisão como um rito de passagem, de uma fase da vida para outra fase da vida, ou seja, eles faziam isso já numa fase mais adulta. Então, para ela, olhando ou lembrando do que aconteceu primeiramente com Gerson, ela tinha isso como algo repulsivo. Então, por que Moisés ele não aplica a circuncisão ao seu segundo filho? Provavelmente porque, assim como da forma como ela reagiu ou reagia a isso, ele acabou dando ênfase ou mais atenção aos problemas relacionados à oposição em relação à circuncisão, do que manter-se fiel a Deus no cumprimento desse dever. Ou seja, Moisés preferiu abrir mão das ordenanças de Deus para, digamos, não causar divisão, inimizades ou perturbação à sua família. Em outras palavras, Moisés, por causa dos homens, da opinião dos homens, negligenciou obedecer a Deus. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma aplicação que deriva dessa passagem. Bom, nós lemos sobre o casamento de Moisés com Zípora, uma midianita, e os problemas derivados disso. Problemas tão grandes que quase levaram aqui à morte de Moisés. A primeira aplicação para nós, meus irmãos, em relação a isso, é que Deus, por meio desse texto, nos mostra ou nos adverte sobre a questão de casamentos mistos. Casamentos mistos são aqueles relacionados ao casamento entre o povo da aliança de Deus com outras pessoas que não estão em aliança com Deus. Então veja as dificuldades aqui, dificuldades mortais aqui que estão acontecendo. Então, dentro dessa situação, a tendência é que a parte fiel, a parte convicta, ela abre mão, ela é tentada a abrir mão das suas convicções para agradar aos homens e não a Deus. A parte convicta, ela faz concessões, e essas concessões aqui na ocasião quase levaram à ruptura total dessa família com a morte de Moisés. Então veja como é a situação de um casamento misto ou de um relacionamento misto. O crente tende a perder pouco a pouco as suas convicções. Moisés iria ao povo da aliança para comunicar a aliança sem ser alguém obediente à aliança e talvez nem consciente disso. Então veja para onde vai a situação. Então, como nós podemos pensar nisso atualmente? Por exemplo, no casamento entre um crente reformado, um crente aliancista que batiza os seus filhos com um crente não aliancista, ou seja, que não batiza os seus filhos, veja a condição. Tente entrar numa situação como essa e pensar que haverá certamente brigas no tocante ao batismo dos filhos. Vamos batizar ou não vamos batizar os filhos? Pense no problema que isso causa e pense como a parte convicta vai abrindo mão, vai fazendo concessões para não haver desagrado, para não haver a quebra do relacionamento. Então essa é a situação, meus irmãos, que deriva aqui desse texto. Ou pense na relação entre um crente reformado e uma pessoa da igreja romanista. Ambos batizam crianças, então qual é o problema disso? Mas há
ideia por trás do batismo, nesses dois cenários, é totalmente divergente. Primeiramente, veja a situação: onde batizarão a criança? Numa igreja reformada ou numa igreja romanista? Como será isso? E depois, o que será crido em relação à água? Que a água ela purifica completamente a pessoa, a criança, no ato do batismo? Ou é uma promessa dessa purificação? Então veja, coisas sérias estão em jogo, coisas sérias que levam à morte da alma, à morte da espiritualidade e finalmente à condenação de pessoas que estão debaixo dessas circunstâncias. Então veja, meus amados irmãos e irmãs, o nosso texto mostra que Deus leva muito a sério a sua aliança. E por quê? Pela aliança, Deus mostra o seu amor ao seu povo. Então, a quebra da aliança é uma rejeição desse amor. Amor esse, ou seja, a circuncisão, expressão do amor de Deus, revela que Deus quer nos libertar de fato. E essa libertação, meus irmãos, não é só saída geográfica, não é mover-se de um lado para o outro, mas essa libertação tem a ver com a libertação dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É isso que está em jogo aqui, uma questão de liberdade, não do senhorio humano, mas liberdade da escravidão do pecado. São essas coisas vitais que estão em jogo nessa passagem. O sangue da aliança na circuncisão tem um significado muito profundo, muito além daquilo que é o mero rito. Tem a ver com a libertação da escravidão e da influência de Satanás. Então a aliança mostra as promessas de amor de Deus e requer fé, requer obediência e requer responsabilidade. Deus não tolera a negligência à sua aliança. Como eu falei anteriormente, muito menos daquele que seria o mediador dessa aliança, Moisés, que funciona aqui como uma sombra do mediador Jesus Cristo. A questão é crucial. Então, Moisés deveria crer nesse sinal e aplicar aos seus filhos. Não somente o símbolo deveria ser colocado em ambos os filhos, mas ele também deveria ensinar sobre os aspectos da aliança aos seus filhos, aos dois filhos que ele tem. Então, meus irmãos, nós cremos hoje que a circuncisão foi mudada para o batismo. Nós cremos hoje que os elementos mudaram, mas a essência de um sacramento, ou de um sinal realizado nos filhos, ainda está em vigor. Então, tudo isso que nós temos aqui em relação à circuncisão, nós temos hoje em relação ao batismo de nossos filhos. Então, em primeiro lugar, nós não podemos negar esse sinal aos nossos filhos. Isso é a primeira coisa. E por isso nós batizamos crianças, porque entendemos que Deus tem uma aliança não só com os pais, mas também com os seus filhos. A segunda coisa, meus irmãos, derivada dessa obediência à aliança, vai além do próprio rito, como eu já havia falado, vai na aplicação desse rito nas crianças. O que eu quero dizer? Os pais são responsáveis pela educação cristã de seus filhos. Então não é só o sinal aqui, mas é aquilo que vai derivar como consequência do sinal. Eles pertencem ao Senhor Deus. No batismo, podemos dizer, eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E os pais devem ensinar sobre o sangue que aponta para a purificação de pecados, o sangue que aponta para a aliança de Deus com o seu povo. Então, meus irmãos, tal como o que temos aqui é verdade, é real, essa severidade e todas as suas consequências, assim também continua ou se mantém real, fidedigno as consequências que nós temos em relação ao batismo. Não podemos negligenciar esse rito, tanto pela questão de negligenciar o sinal, e também não podemos negligenciar aquilo que está por trás, a educação dos nossos filhos. Então, meus irmãos, como nós podemos esperar a bênção da aliança de Deus se nós, por exemplo, aqui nós não vamos debater sobre negar o sinal aos filhos, eu creio que todos aqui são convictos disso, mas talvez, meus irmãos, a ênfase para nós nessa noite seria sobre como nós performamos essa aliança de Deus, que Deus tem com os nossos filhos, como nós educamos nossos filhos. O chamado de Deus aqui para nós é como nós levamos a sério
essa aliança de Deus com os nossos filhos, educando, disciplinando, fazendo com que os nossos filhos temam ao Senhor, que eles creiam no Senhor, no sangue precioso do Filho Jesus Cristo, que eles sejam libertos da escravidão do pecado, que eles sejam libertos, não de Faraó, mas da escravidão de Satanás. Então são essas coisas que estão em jogo quando vemos toda a seriedade, a severidade de Deus. Então veja, voltando agora ao texto, Zípora se desespera com o que está acontecendo ali. Seu marido, também filho, estão prestes a morrer por causa da aliança quebrada. Versículo 25: mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um esposo sanguinário, né? Em outras palavras aqui. Então veja, ela compreende aquilo que está em jogo. Ela compreende como a aliança de Deus é séria em relação ao seu povo, e ela precisa ajudar o seu marido. Então ela mesma realiza a circuncisão que Moisés negligenciou fazer. Mas ela está com raiva em fazer aquilo. Ela diz: esposo sanguinário, e não faz com convicção dessas coisas, dessa verdade, dessa seriedade, mas faz para salvar a sua família. E assim ela faz. Ela derrama o sangue da aliança. E o texto aqui, meus irmãos, jamais deve servir como um mandamento, como uma prescrição daquilo que deve ser realizado, uma permissão para que outras pessoas possam realizar esse sacramento. O que nós temos aqui é uma descrição de um fato lamentável da vida de Moisés, onde sua esposa, veja, sua esposa tem que cobrir de forma emergencial a sua negligência. Então é descrição e não é prescrição. Então Zípora pega aquele pedaço de pele, corta aquilo com uma pedra molada, ela pega aquele pedaço de pele com sangue e toca os pés de Moisés. Então Moisés acamado, ele é tocado com esse sangue. E por que isso, meus irmãos? Por que tem que ser tocado com sangue? Porque justamente, meus irmãos, a comunicação aqui é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É uma comunicação clara dessa verdade da aliança. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é algo que Moisés tem que entender antes de libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Moisés tem que ficar sujo de sangue aspergido sobre ele, pois só assim pode alcançar paz com Deus. Somente esse sangue pode trazer paz entre ele e Deus. Veja o versículo 26, exatamente isso acontece. Nós lemos assim, versículo 26: assim o Senhor o deixou. Ela diz esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então, esse aspecto enfatizado aqui, né? Ela acha a circuncisão algo cruento demais. Mas é a partir do sangue que Deus traz paz ao seu povo, né? Traz paz a Moisés aqui especificamente. Então, meus irmãos, vejam esse texto. Temos a severidade e também a abundante misericórdia do nosso gracioso Deus. Que nós temos misericórdia, porque por Gênesis 17, Moisés havia quebrado a aliança, ele merecia a morte. Mas por causa do sangue, Moisés encontra paz com Deus. Moisés, ele é absolvido da sua culpa diante de Deus. Aquele que havia quebrado o pacto foi perdoado por causa do sangue. Então isso lança a luz sobre a natureza do pacto, a natureza do sangue. Somente por causa do sangue nós temos paz com Deus. Toda a nossa culpa é suspensa e nós temos paz com Deus. O resultado então foi que aquele que merecia a maldição da aliança, ele é coberto agora pelo sangue dessa aliança. Deus ficou satisfeito com a ação de Zípora, ou podemos dizer melhor, Deus ficou satisfeito com a execução da circuncisão mais do que com aquilo que Zípora havia feito. Então, meus irmãos, libertação verdadeira é muito mais do que mover o povo. Isso se refere ao sangue, o sangue preciosíssimo do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele, Cristo, quem ofereceu sua vida como sacrifício vivo a Deus. Ele viveu uma vida santíssima, em obediência ativa aos mandamentos de Deus, sem jamais negligenciar qualquer deles.
Nunca deixou algo desfeito o Senhor Jesus Cristo? Nunca foi como Moisés, que deixou essa parte aqui desfeita? Cristo nunca tentou fazer as coisas do seu próprio jeito e nunca temeu aos homens, nunca fez concessão aos homens. Então, assim como pela manhã nós vimos questões de igualdade entre Moisés e Cristo, e vemos também diferenças entre Moisés e Cristo, aqui vemos essa diferença entre Moisés e o Senhor Jesus Cristo. Cristo obedeceu cabalmente aos termos da aliança de Deus. Cristo morreu, diferentemente de Moisés. Moisés iria morrer por quebra da aliança, mas Cristo iria morrer por se tornar maldito de Deus, como se Ele mesmo tivesse quebrado a aliança. E foi exatamente por esse ato de sacrifício, onde seu sangue foi derramado, que nós encontramos o perdão completo de todos os nossos pecados. Ele sofreu as maldições do pacto. Ele que nunca havia quebrado o pacto, nunca havia quebrado a aliança, sofreu as maldições do pacto, para que você, crendo em Cristo, no seu sangue, tendo sido aspergido por esse sangue, jamais encontrasse a severidade, a ira de Deus contra os seus pecados. Um dia Deus viria ao seu encontro para o matar, assim como veio a Moisés, por causa da quebra da aliança. Ou podemos dizer, no passado você nunca, na condição de jamais ter aceitado a aliança, Deus viria com severidade. Mas agora em Cristo nós temos o perdão completo. Nós estamos em pacto, em aliança com esse Deus. E onde isso está prometido, meus irmãos? Isso está prometido no batismo. O sinal do batismo na nova aliança é muito mais rico do que a circuncisão da antiga aliança. Ele envolve as pessoas, judeus, envolve os gentios, envolve, por exemplo, os midianitas que crescem, envolve homens, envolve mulheres, é superior. Então, através do batismo, o Senhor assina e sela as suas promessas para nós, liberdade e vida eterna. Deus é o nosso Deus, Ele também é o Deus dos nossos filhos. Isso está assinalado no batismo. No entanto, meus irmãos, a aliança também contém um chamado, que é crer nas promessas de Deus, viver vidas obedientes em santidade diante desse Deus, amar esse Deus, servir esse Deus de todo o coração, sem medo de qualquer um, sem medo das pessoas. Então, meu amado irmão e irmã, que possamos servir ao Senhor com toda a fidelidade. O Senhor abençoará os que andam com Ele. Ele permitiu que Moisés continuasse seu caminho para tirar Israel do Egito. Ele também nos ajudará a continuarmos no caminho para a terra prometida, a glória celeste. Amém.